Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, eu tenho relatado através dos meus vídeos que a história de Jesus registrada nas Escrituras é exatamente a nossa história que deve se desdobrar no espaço-tempo. Prova disto é que no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, está escrito: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, o fazendo enfermar. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, está escrito: Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí você vai afirmar, mas esta é a história de Jesus. Resposta errada. Esta é a nossa história. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. E para isto basta recorrer à leitura do livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 1 ao 3, aonde está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Por acaso essa não é a história de Jesus? Bingo, meu querido amigo. Porém, aqui no livro de Oséias está registrado que essa é a sua história, que isto deve se repetir com cada um de nós. Todos nós precisamos alcançar a ressurreição no terceiro dia. Nisto podemos entender porque no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 24, está escrito: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Jesus, ele apenas ilustrou com a sua própria morte o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós, pois você não é o corpo, senão o espírito que está no corpo. Nisto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse o apóstolo Paulo: Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Não faria o menor sentido você ficar encenando o que ocorreu há 2000 anos atrás se a história fosse unicamente de Cristo. Não, esta é a sua história, se desdobrando no espaço-tempo. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vemos o apóstolo Paulo afirmando: Fui crucificado com Cristo. Como? Se Cristo ele retornou para junto do Pai, ele não está mais aqui. Como exatamente ele foi crucificado junto com Cristo? Resposta simples, disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas espera aí. Cristo ele retornou para junto do Pai. Por que exatamente ele está no homem? Resposta simples, porque o homem é o Pai. Você não ficou convencido? Então veja exatamente o que consta no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículos 10 ao 12, aonde diz: Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Pergunta: por acaso nós não somos o templo de Deus aonde Deus habita? Bom, se Deus está no homem, automaticamente o homem também está em Deus. Então, a história de Jesus, repito, é a sua história. Disse ele: Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Repito, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Espera aí. O fato do homem Jesus estar realizando as mesmas obras de Deus fazia dele Deus aqui na Terra? Bingo, meu querido amigo. E se isto é verdade, então você não pode negar que você também é Deus em manifestação. Pois Jesus acrescentou: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores ainda, porque eu vou para junto do meu Pai. Por que exatamente Cristo teria que ir para junto do Pai? Resposta simples, para que você pudesse realizar as mesmas obras. Pois Cristo é o poder de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Este poder de Deus, esta sabedoria de Deus, se encontra exatamente em você. Pois disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só. Também no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O poder de Deus se encontra na palavra. Por isso que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio a palavra está com você, e isto faz de você o Pai. Por isto que a palavra, que é o evangelho, que é o poder de Deus, se encontra em você, aqui no reino dos céus. Pois a palavra, que é o verbo, que é Deus, se encontra em você, exatamente aqui na sua consciência, pois a sua consciência de ser é Deus em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Repito, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Este poder teve que retornar para o Pai, para que o Pai pudesse realizar as suas obras, pois você não está consciente de ser o Pai. Este poder de Deus, que é o Evangelho, ele está no mundo para despertar exatamente o Pai, pois no livro de Salmos está escrito: desperta ao Senhor. Porque dormes? Levanta-te e vem em nosso auxílio. Desperta, meu querido amigo. Tu não és o corpo, senão a palavra que está no corpo. E a palavra é justamente Deus. Não há como negar que, na essência, fechando os olhos, você perceberá que irá permanecer apenas a consciência, os pensamentos e a imaginação, que é a palavra, que é o verbo, que está dormindo na carne. Pois você não é o corpo, senão o espírito do Deus vivo, que está usando o corpo para viver, se mover e existir neste lugar. Pois no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito: o meu espírito não agirá para sempre no homem. É o espírito que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. E este espírito é a sua verdadeira identidade.